Você quer saber qual é o seu olho dominante? Eu vou explicar 3 formas de você descobrir qual é o seu olho dominante. Se você não me conhece, eu sou Roberta Guia, terapeuta visual. Eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos de educação visual e de cuidados naturais para a visão. Então já se inscreve no canal para não me perder de vista. Vamos lá identificar qual o seu olho dominante. Então vamos lá para a primeira forma. Se eu pedir para você piscar um dos seus olhos, somente um, qual olho você vai piscar? Pisque agora, algum dos seus olhos. Piscou? Qual olho você piscou? O direito ou o esquerdo? Se você piscou o direito, tem uma grande chance do seu olho dominante ser o direito. Se você piscou o esquerdo, tem uma grande chance do seu olho dominante ser o esquerdo. Mas talvez você ainda precise de mais alguns testes para identificar se realmente esse olho é o dominante. Então vamos lá para o próximo. Você vai precisar de uma folha. O que a gente vai fazer com essa folha? Vamos enrolar uma folha. Aqui eu peguei uma folha A4, mas você pode pegar uma folha de caderno, uma folha de jornal, revista e enrolar. Então eu enrolei a folha e você vai segurar essa folha com as duas mãos. Segura com as duas mãos e mire em algum lugar para você olhar. Faça uma luneta, né? Você vai enxergar, olhar somente com o olho, vai encostar em um dos olhos e vai olhar, escolher algum ponto para olhar. Se você tem uma tabela visual, como é que eu tenho aqui atrás, você pode mirar na tabela. Então você pode olhar na tabelinha, olhar para a tabela, mira na tabela e olha para alguma das letras na tabela. Faça isso. Qual foi o olho que você usou? Você escolheu somente um dos olhos que a gente precisa encostar. Qual foi o olho que você usou? O olho direito ou o olho esquerdo? Lembrando que você deve pegar com as duas mãos, tá? Então, se você usou o olho direito, já aumenta ainda mais suas chances aí de o seu olho dominante ser o direito. Se você usou o olho esquerdo, pode ser que seu olho dominante seja o esquerdo. Vamos lá para o terceiro teste para a gente saber comprovar aí se realmente esse é o seu olho dominante. Vamos lá. Então a gente vai usar novamente essa folhinha, só que agora a gente vai afastar o nosso braço. Então, diferente do teste anterior que a gente encostou em um dos olhos, a gente vai afastar e vai tentar mirar em algo com os dois olhos, utilizando os dois olhos. Então aqui você pode também mirar numa tabela visual, se você tem. Se você não tem tabela visual, você pode mirar, por exemplo, no seu relógio de parede, em alguma coisa um pouco distante, porque você vai afastar as suas mãos, você afasta as suas mãos e vai mirar com os dois olhos. Então você coloca de uma forma que você consiga, que você acredite que está olhando com os dois olhos. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma para quem está olhando a tabela visual. Você vai olhar dentro do centro, vai ter ali a letrinha. Tá? Então, pode ser a letra maior para quem está olhando para a tabela visual. Você vai fazer isso. Feito isso, você vai fechar o olho direito e vai ver o que acontece. Depois, você fecha o olho esquerdo e vai ver o que acontece. Com algum desses olhos, quando você fechar algum desses olhos, você vai perceber que não consegue mais ver a letrinha. Isso aconteceu com você? Qual foi o olho que você fechou e não conseguiu mais ver a letra que você tinha mirado? Então, aqui é um ponto bem importante. Quando a gente olha, mira ali em um objeto, ou aqui nesse caso na tabela, é bem interessante fazer com a tabela, onde a gente consiga deixar a letra bem certinha, dentro, né, do círculo. Você vê que eu não deixei aqui no exemplo, não tem espaço, não tá a letra e muito espaço ao redor, tá bem certinha no círculo. A gente vai buscar mirar com os dois olhos, né? Acredita que está mirando, mas na verdade a gente está mirando com o olho dominante. E aqui a gente entende que o olho que está aberto e que eu consigo observar perfeitamente a letra é o olho dominante. Se com o seu olho direito aberto você consegue enxergar perfeitamente a letra dentro do círculo, então esse é o seu olho
é dominante. Se for com o esquerdo aberto, então esse é o seu olho dominante. Que muitas vezes as pessoas fazem com a mão, né? Fazendo um triângulo com a mão também é uma possibilidade, né? Aqui eu achei muito melhor de conseguir observar fazendo círculo, que fica bem certinho dentro do círculo. Quem for fazer com a mão, aquele triângulo que faz com a mão, tem que fazer o triângulo pequenininho para caber bem certinho somente aquela letra, porque se a gente pega um espaço muito grande, tá ali o objeto no centro e tem um espaço sobrando muito grande, dá uma certa confusão em saber qual é o olho dominante. Então, aquele que domina, a gente vai conseguir observar ainda essa letra, ela vai estar ali dentro do círculo, né? A gente vai estar observando, então se você com o seu olho direito consegue observar, esse é o seu olho dominante. Fazendo esses 3 testes, deu certinho, o olho dominante foi o mesmo? Ou teve ainda alguma variação? Pode ser que isso aconteça com você. E outra coisa importante para a gente saber é que quando a gente faz o exercício com tampão ou com cartão, é importante que a gente saiba que mesmo que você tenha um olho dominante, você precisa saber se esse seu olho dominante, ele realmente é o olho que você consegue enxergar melhor com ele. Pode ser que esse olho você não enxergue melhor com ele. Então é importante que você saiba. Quando você faz uma leitura, por exemplo, qual é o seu olho mais forte? Qual seria o seu olho melhor que você consegue ler com mais facilidade? Você já testou isso? Pegar uma folhinha para perto, fechar um olho, depois fechar o outro. Qual é que você enxerga melhor? E a partir disso, o olho que você enxerga melhor é justamente o olho que você vai utilizar o tampão. Então, se você enxerga melhor com o seu olho direito, você vai usar o tampão no olho direito para estimular o olho esquerdo, quando você faz isso para perto. Se você vai fazer um exercício para longe, com tabela visual, que você vai mirar na tabela, e a tabela está lá distante, né? A tabela que eu falo é essa que tem aqui atrás. Quando você faz um exercício com tabela, vai jogar a bolinha na tabela, ou você vai só mirar mesmo, fazer o exercício de mirar e focar nas letrinhas da tabela, você precisa entender qual o seu olho mais forte para longe. Normalmente é o mesmo, mas pode ser que tenha uma diferença, que um olho seja mais forte para longe e outro olho seja mais forte para perto. Então, isso pode acontecer. Aqui nesse teste, a gente só descobriu qual é o olho dominante, mas para fazer os exercícios, a gente precisa saber qual é o meu olho que eu tenho a melhor visão, tanto para longe quanto para perto. Então, a gente sempre testa para longe e para perto para fazer os exercícios, porque a gente tem que definir quando eu vou usar o tampão ou o cartãozinho, a gente pode usar o cartão também, fazer exercícios com cartão, eu preciso saber, é para perto o exercício, eu preciso fechar o olho mais forte para perto para estimular o olho mais fraco para perto. Se eu vou fazer um exercício para longe, eu preciso usar o tampão no meu olho mais forte para longe e estimular o meu olho mais fraco para longe. Então, tem que ficar ciente disso, tem que estar bem certinho na minha cabeça, anota qual é o seu olho mais forte, mais fraco. Então, mais importante do que saber qual é o olho que domina, né? Qual é o olho que domina é você saber qual é o seu olho ali, que o seu cérebro está dando prioridade de captar as informações para formar a imagem. E assim você estimula o outro olho, que seria aí o olho mais fraco. Conta aqui nos comentários se seu olho dominante também é o seu olho que você enxerga melhor ou não, ou se foi o contrário, se seu olho dominante é o olho que você não tem uma boa visibilidade, seja para longe ou para perto. Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Beijo grande, até mais! Clique aqui na tela final para assistir a playlist com diversos exercícios.